noite para todos, boa noite para todas. Que a paz de Jesus continue conosco esta noite. Nosso convite é para que possamos sentir o Evangelho de Jesus, sentir o ensinamento que Ele nos deixou com esta linda parábola que vamos trabalhar hoje. Os estudiosos da Bíblia consideram a parábola do filho pródigo como a parábola das parábolas. Tem um estudioso, que eu vou lembrar o nome dele já, que fala que é o Evangelho dentro do Evangelho, que é a parábola que Jesus trouxe para realmente consolar os nossos corações, enxugar as nossas lágrimas, para que a gente possa lembrar dele nos momentos mais difíceis do nosso viver. A parábola do filho pródigo, nesta tradução do Novo Testamento, feito por Haroldo Dutra Dias, direto do aramaico, direto do grego, Haroldo dá o título da parábola dos dois filhos. Ele não fala do filho pródigo, ele fala a parábola dos dois filhos. Então eu vou pedir licença para 3 minutinhos, só para que a gente possa ouvir esta parábola. É um videozinho, é um recorte de um filme, que ele conta a parábola do filho pródigo. Então vamos, 3 minutinhos, assistir a parábola. A sala pequenininha tem as suas vantagens, Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Só um minutinho para baixar um pouquinho, porque o volume é muito alto. Acaba a gente não. Já estava baixado. Porque o som do vídeo é bom, né? Pronto, vamos começar. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E
se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um olhau na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Ai, toda vez que eu assisto, eu me emociono. Principalmente quando aquele pai sai correndo e abraça aquele filho. É Deus nos abraçando quando nós também acordamos e voltamos para a casa do Pai. Essa parábola, ela vai refletir 3 grandes questões. Primeiro, o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito e o processo de evolução do espírito. Ela é linda. E quando nós convidamos para sentir, agora, a sentir o Evangelho, agora nós vamos convidar para sentir a doutrina espírita, que é o Evangelho Redivivo. O que a doutrina espírita nos ensina, nos explica sobre essa parábola? Primeiro, nós temos o pai e temos os 2 filhos. Tá? O pai aqui representando Deus, que é infinitamente bom e justo, infinitamente misericordioso para conosco. Deus, esse Pai que nos acolhe, esse Pai que nos criou, que criou o universo para nos receber, Ele está sempre conosco, tá? Sempre conosco. E nessa parábola nós temos os 2 filhos. O filho mais novo, considerado o filho pródigo. E o filho mais velho, que nós vamos ver, que é o filho egoísta. E por que ele é o filho egoísta? Há muitos anos, em outras lides, em outras religiões, nós refletimos só sobre o filho pródigo.
Aí a doutrina espírita vem nos ensinar, vem nos ajudar a refletir que ora, nesta evolução que nos encontramos, ora nós enxergamos como filho pródigo e ora também nos enxergamos como filho egoísta. Vamos lá. O filho, Deus, né, que demonstra sempre amparo e proteção, é o Pai, que a nenhum despreza, nenhum abandona, porque Ele nos criou para sermos espíritos puros. A doutrina espírita nos ensina que Deus nos criou simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de ignorar, de não saber. E à medida que Ele nos deu a chance de reencarnarmos, Ele nos deu também um livre-arbítrio. Ele nos deu também a liberdade de escolha, tá? E com essa liberdade de escolha, com as reencarnações sucessivas, para que um dia nós atingimos o grau maior de espíritos puros. Vós sois deuses. Ele mesmo falou várias vezes isso pra gente, falando que um dia todos nós seremos espíritos puros. Agora, para chegarmos até lá, nós temos a bênção das reencarnações, tá? Para que a gente possa aprender, para que nós possamos aprender a cada reencarnação e principalmente, como o Emmanuel fala conosco, para que nós possamos crescer no intelecto e crescer no sentimento. São as duas asas que vão nos levar à evolução maior, tá? Aí temos o filho pródigo. Quem que é esse filho pródigo? É o filho mais moço, sentindo necessidade de vivenciar outras experiências, ele comunica ao pai que ele gostaria de ter a parte dele da herança. E aí esse pai, justo e bom, divide a herança ao meio. Uma deu para o filho mais novo e outra para o filho mais velho. Esse filho mais velho guardou a sua herança. O filho mais novo foi para o mundo vivenciar novas experiências, tá? E aí, nesse momento, Jesus nos mostrando a bênção do livre-arbítrio que Deus nos deu. Nós temos a liberdade de escolha. Porém, antes, nós escolhíamos meio que, não vou falar cegamente, porque nós tínhamos na nossa consciência, nós tínhamos a lei de Deus, né? Livro dos Espíritos do Céu, onde está gravada a lei de Deus? Na nossa consciência. Mas antes, ao reencarnar, nós não tínhamos o conhecimento. Então, muitas das vezes, nós seguimos o outro caminho, com o nosso livre-arbítrio. É o que aconteceu com esse filho pródigo. Ele seguiu o caminho da matéria. Ele seguiu o caminho do mundo. Ele, o filho mais moço, né, juntou tudo e foi para terras longínquas. Que terras longínquas são essas? Ele foi para o mundo. Ele foi viver as experiências da matéria. E esquecendo as experiências espirituais que ele já havia tido na casa do Pai, né? Então ele foi para a vida material. Esse filho pródigo, ele é a personificação daquele que se entrega aos prazeres da vida. Aí nós vamos parar para pensar um pouquinho, a sentir um pouquinho a nossa vida. Muitas das vezes é isso que nós fazemos. É isso que nós fazemos no sentido assim, de dar mais valor à matéria do que o lado espiritual. Nós sabemos que isso aqui acaba, e todos nós que temos essa bênção da verdade da doutrina espírita, que Kardec trouxe desde 1857 para a gente, nós sabemos que isso aqui acaba um dia, mas que o espírito não acaba, o espírito não morre. E tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós já fizemos, está gravado no nosso corpo espiritual.
que é no nosso perispírito. E é esse perispírito que nós vamos dar continuidade a aparecer no plano espiritual ao desencarnarmos. Então, muitas das vezes, como filho pródigo, nós esquecemos dessas questões. Mesmo nós que estamos na lides espírita há muito tempo, nós esquecemos muitas das vezes os nossos compromissos. E nos perdemos com experiências que muitas das vezes era para que nós aprendêssemos com elas, nós muitas das vezes acrescentamos mais dívidas ao nosso espírito. Nós sabemos da bênção do planejamento reencarnatório. Planejamento reencarnatório é uma bênção que a doutrina nos disse, nos ensinou, que todos nós não estamos aqui por acaso. Eu não estou na família que eu estou por acaso. Eu não tenho a mãe, o pai, os irmãos, a filha, por acaso. Todos nós pedimos e imploramos para que estarmos com aquela esposa, com aquele esposo, com aquela mãe, com aquele pai, com aqueles filhos, com aqueles vizinhos, com aqueles colegas de trabalho. Foi a misericórdia divina ao nos dar essa chance de aqui estarmos. E aí, quando nós chegamos aqui, muitas das vezes, nós fazemos igual o filho pródigo, nós não damos conta. Não damos conta de obedecer às leis divinas. Não damos conta de cumprir o nosso planejamento justamente pela rebeldia ainda do nosso espírito. Mas hoje, meus irmãos, não tem como mais. Hoje nós temos, além do Pentateuco kardeciano, as 5 obras que Allan Kardec trouxe para nós, nós temos várias, só de Chico Xavier é mais de 410 obras subsidiárias de espíritos benfeitores que vêm através da psicografia do Chico e de outros médiuns abnegados nos trazer essa verdade. E nós não podemos fingir que ela existe. Não podemos fingir que ela existe. Então, esse filho pródigo, ele se entregou à bebedeira, vocês viram no videozinho, entregou à prostituição, e muitas das vezes é isso que nós fizemos no passado, e algumas das vezes continuamos fazendo, mas agora não dá mais para fazer, porque nós temos a bênção da doutrina espírita nos ensinando a verdade, né? Ele percorreu estradas largas do interesse humano, o filho pródigo conheceu a realidade da vida material, subjugando-se aos seus mecanismos e leis, razão pela qual foi colhida pelas frustrações, tá? E que ele, claro, né, que lhes forneceram lições retificadoras, capazes de reajustá-lo perante as leis divinas. Isso tem acontecido conosco. Eu penso que nós, espíritas, isso aconteceu conosco. O quê? Que a doutrina espírita veio para nos acordar, para nos lembrar, para nos ensinar outra vez o que Jesus disse há tantos anos atrás, mais de 2000 anos atrás, e nos colocar no caminho certo. Porque chegou uma hora que esse filho pródigo enfrentou privações, chegou a hora que ele enfrentou fome. Que fome é essa? A fome dos bens espirituais. Personificada, exemplificada aqui por Jesus, mas é a fome dos bens espirituais. É a fome que nos trouxe aqui nessa casa. É a fome que nos leva a estudar a doutrina espírita cada vez mais. A fome que nos leva a modificar o nosso pensar e o nosso agir. Porque é para isso que a doutrina espírita veio. Para enxugar as nossas lágrimas nas noites de poucas luzes. Para nos reerguer. Porque, gente, nós cansamos de sofrer. Quem é que não cansou de sofrer? E de fazer o outro sofrer? É hora. Os espíritos têm nos falado nos 4 cantos do planeta Terra que nós estamos num momento de transição planetária.
que o planeta Terra está passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E esse mundo de regeneração, os espíritos nos falam que ele é uma passagem para o mundo feliz. Nós não vamos ficar para sempre no mundo de regeneração, como não vamos ficar para sempre no mundo de provas e expiações. E aí está nos dando a última chance de reencarnarmos neste planeta Terra para aprender. Se nós não aprendermos, nós não vamos continuar com ele na evolução dele. Vão continuar os espíritos que aprenderam e que estão no caminho do bem. Agora, se nós ainda persistimos com aquelas más tendências, ainda persistimos com caminhar o caminho do mal, com os vícios, com a vaidade excessiva, com o egoísmo, com o orgulho, se nós ainda teimarmos e continuarmos com esses defeitos, nós não vamos mais reencarnar aqui neste planeta. Vamos reencarnar sim, porque Deus é misericordioso, bom e justo. Porém, vamos reencarnar em outros planetas que estão começando agora o mundo de provas e expiações. Agora, quem de nós não quer e não precisa estar continuando com a Terra no mundo de regeneração? No mundo onde a dor não vai ser a maior. No mundo onde o bem vai reinar. É para isso que nós estamos aqui. Mesmo se teimarmos agora em não querer, um dia nós vamos querer. Mas já que nós estamos aqui, cientes dessa verdade, para que, como diz o povo da minha terra, para que amassar barro ainda no erro? Para que ficar teimando ainda em fazer o outro sofrer por causa de ciúmes que ninguém é dono de ninguém? Para que teimar ainda ter um orgulho bobo, ainda ter preconceitos? Que nós ainda temos preconceitos principalmente contra a minoria. E para que nós vamos fazer isso? Se nós sabemos que Deus é Pai maior e Ele está lá para nos receber de braços abertos, como esse pai foi correndo atrás do filho e o abraçou. E aí a parábola conta que esse pai abraçou e beijou. Na época de Jesus, homem judeu, ancião, não beijava os mais novos. Os mais novos beijavam o ancião, eles não beijavam. Na época de Jesus, esse pai imediatamente mandou pegar roupas limpas e novas e calçado e sandálias para o filho. Por quê? Porque naquela época, filho que tinha pai não andava descalço. Ele mandou imediatamente pegar o anel. Cada família na época de Jesus tinha o seu anel, que o identificava daquela família. Imediatamente ele mandou matar um boi gordo, novilho cevado, para comemorar a chegada do filho que ele achou que estava morto. E Jesus fala, há mais alegria no céu por um pecador que arrependeu do que para aquele que já está lá. Então, toda vez que nós entendemos o verdadeiro sentido da vida, que nós estamos aqui para ajudar um ao outro, que nós estamos aqui para evoluir, jamais para julgar, jamais para atirar pedra, jamais para, com orgulho bobo, nos enxergar melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Do mesmo Pai. Apesar das nossas diferenças ideológicas, religiosas e etc., nós somos irmãos. E é assim que nós temos que nos enxergar. Por isso que eu continuo pedindo, vamos sentir a verdade dessa doutrina espírita na nossa alma. Porque ela nos faz enxergar todas essas questões.
tá? A grande fome, nós já colocamos, entretanto, nem sempre o espírito mostra suficientemente forte para mudanças extremas. Faz necessário passar por um período de ajuste. Isso é lindo. Que ele conceda as condições apropriadas à verdadeira transformação espiritual. Nesse caso, a queda moral do filho pródigo foi profunda. Muitas das vezes nós precisamos de passar pelas dores que nós passamos. A dor é bendita. A dor que nós passamos, ela foi programada muitas das vezes. Não a dor, nós não reencarnamos para sofrer. Ninguém reencarna para sofrer, para matar, para morrer dessa forma. Ninguém. Nós reencarnamos para sermos felizes. Reencarnamos mesmo. Quando eu vou ser feliz, eu sofrendo. Mas essa dor, a doutrina espírita nos ensina que ela se transforma em bênção. Porque é ela que vai fazer com que nós vamos evoluir. É um câncer na família, é um filho drogado, é um problema financeiro, problema que nós estamos vivendo e todos nós, hoje não existe família que não tem uma dor profunda, né? Mas essa dor que nós estamos vivendo, aí fala assim, ela foi programada no plano espiritual? Foi não. Deus não programou que dia tal fulano ia assassinar, ia roubar, ia matar a família inteira. Que fulano ia matar seu pai. Não foi programado. Isso é o nosso livre-arbítrio. Foi programado que nós íamos viver juntos, porém para que nós possamos o quê? Nos tolerar, entender e principalmente ajudar um ou outro a crescer. O grupo eleva o grupo. Então, nosso papel na família é elevar, é nos elevar, elevando os outros que estão conosco. Isso é lindo, é de uma beleza que às vezes eu fico assim, meu Deus, que bênção, nós temos que agradecer a Kardec infinitamente por essa doutrina que ele trouxe para a gente. Então, olha, o filho pródigo, ele foi no fundo do poço. E quantos de nós, muitas das vezes, chegamos no fundo do poço? Mas muitos teimam em ficar lá. Ao chegar no fundo do poço, é para que nós, então, cansados de sofrer, cansados de fazer o outro sofrer, damos um basta, chega, foi o que ele fez, tá? Né? A lei de causa e efeito e tal. Aí, quando ele chegou no fundo do poço, foi a brecha espiritual que ele permitiu reconhecer os erros cometidos. E é isso que nós temos que fazer e que sentir dessa doutrina. Parar um pouco e pensar, meu Deus, o que estou fazendo do conhecimento que eu tenho? A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, nós que já conhecemos, que já sabemos dessas verdades, vai ser cobrado com muito mais clareza do que os outros irmãos de outras religiões, de outras seitas que não têm esse esclarecimento que nós temos. Então, meus irmãos, está na hora, nós ainda estamos aqui reencarnados. Quantos foram enterrados no dia de hoje? Quantos faleceram? Quantos já voltaram para o plano espiritual? Nós ainda estamos aqui. Nós ainda temos a chance de falar, chega de vaidade boba, chega de orgulho, eu não sou melhor do que ninguém, chega de egoísmo, tá? Eu não vou levar nada daqui, nada. Quando eu desencarnar, quando cada um de nós desencarnarmos, nós não vamos levar nada daqui. Quando eu era criança, lá em Raul Soares, eu não esqueço, minha avó Elza, lá na minha terra, né, há muitos anos, o enterro era no, como que chama? Ficava velando na casa do defunto e na hora do enterro saía carregando, né, ou com um carrinho, passava da igreja para o cemitério. Então nós estávamos brincando no quintal, estava passando um enterro. Aí vovó chamou a gente imediatamente. Vovó era muito alegre, mas era muito sábia. Ela falou conosco assim, um tanto de primo, ela falou, olha aquele caixão. Aí todo mundo, umas com medo, ai vó, olha aquele caixão. Olha se tem alguma gaveta debaixo dele. Não, vó, olha se tem algum caminhão atrás dele carregando alguma coisa. Não, vó,
Então aprendam, não esqueçam nunca, meus netos, que quando a gente morre, nós não levamos joia, nós não levamos casa, nós não levamos carro, nós não levamos roupa, nós não levamos nada. Aí um dos primos perguntaram, o que é que a gente leva, vovó? Aí ela explicou, foi a primeira vez que eu, menina de uns 9, 10 anos, ouvi sobre as questões espirituais. Nós levamos no nosso espírito o de bom e o de ruim que nós fazemos. Então, não fiquem, ela falava, não fiquem jamais apegados à matéria, a coisa boba. Olha, se está sobrando, deem para os outros, não ajuntem, não guardem, porque quando a gente morrer, nós não vamos levar isso. E é verdade, foi isso, quando ele parou para pensar nos erros que ele cometeu, aí o que ele fez imediatamente? Ele admitiu a situação espiritual e voltou. E no instante, esse é um instante de grande valor, pois indica que a criatura humana toma consciência do efetivo estado de evolução espiritual que se encontra e alimenta-se o desejo de agir. Aí ele agiu, ele levantou, primeiro ele pensou, né? Tantos jornaleiros, na casa do meu pai tem fartura e eu aqui querendo comer comida de porcos. Naquela época, na época de Jesus, os judeus, a pior profissão era alimentar porcos, que eles consideravam o porco imundo. Então, a pior profissão. E ele parou e pensou, os jornaleiros do meu pai têm em abundância alimento e eu aqui passando fome. É quando nós paramos para pensar, Deus perdoa a todos. Claro que ele, não é que ele nem vai me perdoar, porque é o Décio e Antônio que fala muito conosco, Deus não perdoa, por quê? Porque ele não sente mágoas. Quem tem que perdoar é a nossa consciência. Deus está pronto para nos receber a todo momento que nós acordarmos os nossos erros e falar, sou espírito imortal, criado por Deus e estou num patamar que eu quero estar muito mais acima dele. Chega, tá? E ele age, né? E aí ele volta para a casa do pai. O pai o recebe com todo amor, com todo carinho e com toda compaixão. A compaixão demonstra que o Criador não esperou que o filho viesse de joelhos, olha que lindo, arrastando, não exigiu desculpa, não solicitou justificativa e nem impôs condições qualquer natureza para abraçá-lo. Apenas esperou que o filho levantasse e desejasse o calor do coração. É isso que Deus está esperando por nós. É só resolvermos seguir o caminho do bem, só resolvermos praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Kardec, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, ele pergunta para os espíritos, qual o modelo e o guia que Deus oferece para nós que estamos aqui? Aí o que o Espírito da Verdade responde? Jesus. Então, para que nós possamos crescer, evoluir, é só seguir o modelo, que é Jesus. É só seguir o que Jesus nos ensinou. É só seguir o guia, que são os ensinamentos que Jesus deixou. O dia que nós pararmos para lermos a Bíblia, nós espíritas estudamos a Bíblia. Quando eu comecei, há mais de 36 anos atrás, eu achava que o Evangelho segundo o Espiritismo que era a Bíblia do Espírita. Depois, com estudo, nós fomos percebendo o quê? Que não, o Espírita estuda a Bíblia. Os 4 evangelhos, o Velho Testamento, o Novo Testamento, o Espírita estuda a Bíblia. E aí nós estamos precisando ler a Bíblia. Nós estamos precisando estudar a Bíblia. E hoje, no mundo em que nós vivemos, que a tecnologia está imperando aí, nós temos em vários... obrigada. Nós temos em vários portais, nós temos na internet, hoje não tem como, eu não gosto de ler. Nós temos o portal, não sei se vocês conhecem,
o portal Ser, o portal Saber, o portal do Espírito, que é só acessar, que nós temos assim, a doutrina espírita toda ali. O portal Ser é um portal de um grupo de Belo Horizonte, tá? Coordenado por Haroldo Dutra Dias, por Júlio, dos meninos lá de BH. E neste portal, gente, é só acessar www.portalser.org. É só acessar. Nós temos tudo, inclusive lá, Haroldo Dutra faz um estudo, que nós particularmente acompanhamos, do Velho Testamento. Ele fez um estudo da Gênese que eu aprendi, que eu falei, meu Deus, eu não sabia que eu não sabia nada. Continuo não sabendo, mas tenho aprendido muito, tá? E tem os podcasts, tem mais de 40, 50 podcasts que eles foram gravando. Inclusive eu participei da gravação de 2, do Viraceiro. O primeiro Viraceiro nós participamos do podcast 33, que é do Pensamento e Vida. Depois participamos de um podcast falando sobre o livro Consolador de Emmanuel, também no Viracer, que é um encontro que acontece de 2 em 2 anos. Este ano nós estamos estudando a Boa Nova e vai acontecer o congresso lá em Belo Horizonte e vai ser gravado também o podcast da Boa Nova. Esse podcast hoje tem mais de 50, programas, tipo programa de rádio, porém uma mesa redonda com os estudiosos e lança um tema. E aí eles vão conversando sobre aquele tema. Eu tenho no pendrive no carro, e liga o carro, automaticamente liga no podcast. Então, nós temos que aprender, nós temos que estudar, ler a Bíblia, mas ler doutrina espírita paralelo, porque a doutrina espírita é que vai nos ajudar a entender os ensinamentos de Jesus, como hoje nós temos a evolução para entender. Ele mesmo disse há 2000 anos atrás, vou, mas não os deixarei sós, enviarei o Consolador prometido, que irá falar, que irá contar o que eu não pude falar, o que ele não pôde falar naquela época. E a doutrina espírita é isso. Só que ninguém tira, como diz o povo da minha terra, nada de um saco vazio. Então, para isso, não tem como eu mudar se eu não conhecer. E para conhecer, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que frequentar uma casa espírita, eu tenho que ouvir palestras, eu tenho que participar de grupos de estudo, que quanto mais eu vou participando, eu vou lendo, mais eu vou conhecendo, mais a cortina, o véu que cobria, vai se abrindo. E aí nós temos a certeza da bondade de Deus. E aí nós vamos encerrar com o filho mais velho. O filho mais velho representa o exemplo do egoísmo, do ciúme e da intransigência. O ensinamento do mestre demonstra 2 extremos, o da ingratidão do filho pródigo, e um no esbanjamento e o outro na avareza. São 2 extremos que fecham o círculo da compreensão humana. O filho mais velho é aquele que representa o orgulho e o egoísmo no mais alto nível. Ele ficou com ciúme, ele ficou irado, ele ficou, como assim? Eu que fiquei com meu pai na casa dele, eu que servi o meu pai o tempo todo, ele nunca me deu um cabrito para deleitar com meus amigos? Esse filho, ele nem falou irmão, esse filho que saiu, que gastou toda a fortuna, agora volta, ele manda matar um boi, um bezerro cevado? Por quê? Demonstrando o quê? A ira, a raiva, o ciúme, desaforo. E aí o que acontece? Ele pensa só nele. É o alto nível de egoísmo. E muitos de nós, muitas das vezes, agimos assim. Desaforo! Eu que fiz, eu que lutei, eu que trabalhei, eu que conquistei, eu que comprei, e agora... E aí? E agora o quê? Você vai morrer, vai ficar tudo aí.
Então, o filho mais velho é aquele que demonstra avareza, ele também recebeu o mesmo tanto, mas guardou o dinheiro. Guardou o dinheiro, daqueles talentos, daquela parábola dos talentos também, né? Então, o filho mais velho significa muito assim, o dono da verdade. E muitas das vezes nós espíritas nos posicionamos como donos da verdade. E não somos. Apesar de conhecermos a verdade da doutrina espírita, mas tem muitas as outras religiões que também têm as verdades delas. Então nós precisamos o respeito, a compreensão, sabe? Sairmos da posição de orgulho, achar nós somos, nós nos achamos, porque nós temos a comunicabilidade dos espíritos, para nós os espíritos falam, conosco nós sabemos do... É porque nós é o que mais precisamos, porque já tivemos lá, e lá nós não aprendemos. Então, só uma doutrina mesmo, que vai abrir a cabeça da gente, para nos ajudar a crescer. Nós temos que encarar a doutrina espírita dessa forma. Se lá na minha casa, nós somos 7 filhos. Desses 7 filhos, 2 são espíritas. 5 são católicos praticantes. Eu tenho uma irmã que ela é da Cordeiro de Deus, uma comunidade católica que tem aqui, que faz um bem que eu fico impressionada. Eu tenho mais 3 irmãs que são catequistas lá na Vila Ipanema, na comunidade Nossa Senhora de Fátima. Minha mãe como que fala lá, ministra da palavra. Então nós somos 7, todos 7, graças a Deus, estão no caminho de Deus. 5 na católica e 2 cá. Mas nem por isso, eu e Lana, por exemplo, que somos espíritas, somos melhores ou vamos alcançar a evolução primeiro do que eles. E aí eu me lembrei aqui de uma fala de Haroldo, que ele fala que um espírito, certa vez, comentou que hoje, olha para vocês verem, a cidade de Nosso Lar tem muito mais habitantes católicos e evangélicos do que espíritas. Porque quando eles fazem caridade, quando eles realmente abraçam, eles abraçam de verdade. E muitos de nós espíritas vimos na casa espírita, assistimos a palestra, tomamos passe, participamos da reunião mediúnica, mas está tão difícil mudar. Por quê? Está tão difícil tirar essa vaidade que leva a gente, esse egoísmo, achar que tudo é meu, esse orgulho, achar que eu sou melhor do que o outro. Não somos não. Então, muitas das vezes, quando nós agimos assim, nós estamos agindo como o filho mais velho. Quando ele viu a generosidade do pai, os sentimentos inferiores que existiam nele vieram à tona. A revolta, o ciúme, a inveja fazem com que o egoísmo fala mais alto. Não dá conta da alegria do outro, sofre e não entende nem as explicações do pai, porque ele fica cego. Quantas das vezes a raiva nos cega e nós falamos coisa que não devíamos falar. Quantas das vezes o orgulho nos cega e nós não enxergamos o que precisamos enxergar. Mas nós temos essa doutrina maravilhosa. Essa noite, na hora de deitar, de dormir, vamos fazer um pouco de... fazer o que o filósofo nos ensinou, né? Conhece-te a ti mesmo. Vamos fazer uma reflexão como que está andando a nossa vida. Olha, conhecer, mas chega aqui esquecimento do passado, eu não sei o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho. Sabe sim. Assim que a gente conhece as nossas pequeninas coisas, a nossa pequenez. Nós temos que fazer uma análise da gente, porque ao conhecer, nós vamos trabalhar para melhorar. Ao reconhecer o nosso erro, puxa vida, realmente eu sou muito mandona, realmente eu quero todo mundo, a coisa não é assim, eu tenho prejudicado com essa minha, realmente eu sou muito pão duro, eu não quero, ou eu sou muito gastadeira. Então nós vamos nos reconhecer e trabalhar em cima daquela dificuldade nossa.
É isso que a doutrina nos ensina. É isso que ela vem trazer para a gente. Que nós temos que nos tornar cada vez mais, né? E aí, ele permaneceu, nós já falamos. Nós temos que, o egoísta isola-se pela influência de seus próprios pensamentos. É orgulhoso, é sectário, separa-se dos demais. Quantos de nós separamos muito da nossa família? Não, aquele ali eu não quero nem ter contato com ele, só me pedir dinheiro. E aquele ali não. Não, aí que nós temos que estar ajudando aquele que mais necessita. Gente, devemos reconhecer em suma que o filho pródigo é sempre alguém que pecou, sofreu, amou. A dor despertou-lhe os sentimentos, iluminou-lhe a consciência, converteu a humildade, essa virtude que levanta os descaídos e que engrandece os pequeninos, exaltou, apagando toda a mácula do seu espírito, então redimido. Nós somos os filhos pródigos. Nós espíritas, com toda certeza, somos os filhos pródigos, porque nós voltamos para a casa do Pai. Nós estamos aqui, ainda percebendo e estudando e procurando a espiritualidade maior. Senão estaríamos lá, longe de uma casa espírita, longe de uma religião. Então nós já voltamos, nós já acordamos, nós já estamos aqui. E vamos continuar aqui, porque é aqui que nós vamos crescer. Aqui que vai nos levar para o caminho do bem. Então vamos sentir essa doutrina linda, vamos sentir o Evangelho de Jesus, vamos sentir essa parábola. Chegam lá, é Lucas 15, de 1 a 13. Chegam em casa, pegam a Bíblia, leiam essa parábola em voz alta, sabe? E se oportunidade tiverem de ler no culto do Evangelho no lar, com os filhos, com as crianças ou quem quer for, vamos estudá-la a fundo. Tem palestra na internet, só colocar palestra espírita, parábola do filho pródigo, Haroldo Dutra. Haroldo tem umas 4 ou 5 palestras do filho pródigo. E Divaldo tem, e vamos escutar, vamos gravar no pendrive, num CD, andar com elas no carro, para que a gente possa nos interiorizar e falar: realmente, cansei de sofrer com o filho pródigo. Estou com fome, muita fome de Deus, muita fome da espiritualidade. E aí sim, nós vamos ver como que essa doutrina é uma bênção na nossa vida. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que Jesus nos carregue no colo nos momentos mais difíceis. E que a Mãe Santíssima possa todos os dias nos cobrir com o manto sagrado. Muito obrigada. Desde tenra idade, ele era em verdade um menino feliz, pois tinha aceitado nosso mestre amado com tal devoção. E mesmo sem ter visto o iluminado Cristo, foi para ele um misto de felicidade, pois a caridade fluía de dentro do seu coração. Saía à procura dos necessitados para ajudar. Foi curar as febres em todo casebre que pôde encontrar. E em cada leito orava satisfeito por aquele irmão. Com rogos tão profundos, pobres moribundos tinham salvação. E por onde andava o povo aclamava, chamando de santo. E em cada canto onde se encontrava, falava em Jesus. Enxugava o pranto com seu meio encanto, lendo o Evangelho. E quanto mais velho, mais resplandecia sua divina luz. E hoje em qualquer templo, seu divino exemplo é missão do porvir.
está na sala.